Oi, gente! Tá começando o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2 2024. Tá aí bombando. Você tá sentindo falta? Tem um vazio aqui do meu lado direito, né? Nosso amigo Pedro Maia não pôde estar presente, mas logo no próximo episódio ele tá por aí. Mas sem mais delongas, hoje o assunto é agricultura regenerativa. Esse termo é bem fácil aí para você de entender ou tem alguma dificuldade. Não é um termo novo, já te adianto, mas é um termo que tem revolucionado a agricultura e perpetuado o plantio no solo por mais tempo. Quer entender sobre esse assunto? Então fica por aqui. Já se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o seu like aí, porque é papo grosso, papo cheio, papo com muita informação. E eu já apresento a nossa entrevistada de hoje, é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Goiás, especialista em microbiologia agrícola e mestranda em fitopatologia. E também é supervisora de microbiologia na BR Agro. Eu tô falando dela, Alessandra Veloso. Seja bem-vinda ao Agro 2. Obrigada, Janaína, é isso mesmo. Hoje, a gente está aí como supervisora de microbiologia dentro de uma empresa que tem muito foco no cliente. A nossa empresa hoje trabalha com ecossistema de soluções. E dentro desse ecossistema, a gente tem uma unidade de pesquisa que está trabalhando aí para validação, tentando oferecer o melhor, para o nosso cliente. A gente valida informações e entrega para ele resultados que realmente fazem sentido. É esse o nosso grande objetivo, foco total no nosso cliente. Bacana, soluções individualizadas. Eu já começo tentando entender o conceito. Agricultura regenerativa é bicho de 7 cabeças? O que é? Não é bicho de 7 cabeças. Eu acredito que para a gente falar de agricultura regenerativa, é importante a gente olhar um pouco para o aspecto histórico, porque esse é um modelo de agricultura que ele não começa hoje. Quando a gente olha lá para 1924, quando o Rudolf Steiner, que foi um mentor da agricultura biodinâmica, ele começa a falar ali sobre alguns métodos, sobre alguns manejos que trazem, que constituem essa agricultura regenerativa, ele fala muito da interação entre organismos vegetais, minerais e também de tudo isso e também do cosmos, Ele fala muito dessa interação entre os mundos e como que isso vai trazer para a gente uma questão em termos de eficiência agronômica. E daí, tem um livro que ele foi publicado, que se chama Primavera Silenciosa. Eu acho bacana a gente trazer ele para a mesa. Na década de 60, a Carson ela publicou esse livro e ele traz uma ideia de qual que é o impacto do uso excessivo de defensivos, E como que isso pode impactar no ambiente, na nossa saúde. E depois a gente tem ali um movimento um pouco mais para frente da agricultura orgânica. E muito dessa agricultura orgânica, hoje, ela chega para a gente de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque dentro de agricultura orgânica, eu trabalho com algumas restrições. Eu não posso usar organismos geneticamente modificados, eu não posso utilizar de alguns tipos de adubo, que são adubos formulados, principalmente adubação química. E o que hoje a gente enxerga? A gente enxerga que esse processo ele evoluiu no sentido de vamos começar a trabalhar com um sistema que una o melhor das duas coisas? Veio ali também um termo que é sustentabilidade. Hoje a gente está mudando um pouquinho esse termo, porque ser sustentável significa que o sistema ele precisa suprir suas próprias demandas sozinho. Então, quando eu falo sustentável, remete muito a essa condição. E daí, quando eu falo a agricultura é regenerativa, eu estou trazendo pontos que são importantes do desenvolvimento aí do longo dessa trajetória da agricultura e estou falando também da convencional. Então, aqui, nesse modelo, o meu produtor, o meu cliente, ele não precisa fazer um processo que amanhã ele é um produtor regenerativo. Eu faço um processo de transição. Eu começo a colocar manejos aos poucos, E eu vou inserindo isso dentro do sistema produtivo. Eu considero que isso é muito mais fácil de ser feito. E se a gente for considerar, assim, nós estamos num podcast completamente agro, voltado para o público agro. Mas às vezes você não é do agro, está nos vendo, nos ouvindo, já pensa assim, tem que ser sustentável mesmo, porque o agro tem o químico. Mas vamos por partes. Se você for olhar a história da agricultura,
o produtor rural brasileiro e o mundial produtor de outros países, eles foram fazendo, plantando, cultivando e criando os animais com pastagens e tal, à medida que o conhecimento da época fornecia para ele. Então não tem como a gente exigir daquele agricultor de antes o conhecimento que se tem de sustentabilidade agora. Claro. Então essa agricultura regenerativa, o que me chama a atenção, Alessandra, é que ela puxa e remete para aquela agricultura que é pautada lá no início. Sim. Da agricultura, como se diz, simples, aquela orgânica feita não porque é orgânico pelo símbolo que é hoje o orgânico, mas é o orgânico com o que se tinha na época, né? Eu acho bacana, Janaína, a gente entender que quando a gente fala manejo regenerativo, a gente está falando de um estado que a gente quer trazer tudo aquilo que está na mata, porque quando você olha para a mata, o que a gente vê lá? Se entra uma septória, se entra uma cercóspora, essa doença, ela vai se manifestar sim, né? Só que ela vai se manifestar até um nível que não causa dano. Você não vê um arbusto lá tendo um problema relacionado à questão de doença. Muito pelo contrário. Normalmente, quando você vai na mata, você encontra um ambiente saudável, um ambiente equilibrado. E a regenerativa, ela quer trazer justamente esse equilíbrio, essa biodiversidade, essa saúde que a gente vê, né, na mata nativa. E assim, esse ecossistema regenerativo, como que o produtor ele pode entender esse ecossistema baseado, claro, no solo, na região dele, tem toda uma geografia, né? Como é que o produtor rural que está nos vendo, nos ouvindo, ou às vezes é agrônomo e quer entrar por esse mundo, tá vendo que isso tá muito em alta, vai crescer muito mais, porque quanto mais a gente preserva, mais a gente perpetua ali aquela área para produzir por mais longos anos, né? Como entender esse ecossistema regenerativo? Quando a gente fala em ecossistema regenerativo, eu acredito que é importante a gente entender o seguinte, que nós estamos falando tanto da parte ambiental, e aí agronômica, é claro, a gente está falando da parte econômica, porque isso também é importante, mas a gente também está falando da parte social, porque isso tem um impacto social muito bacana. Se a gente parar para pensar, Janaína, todos os manejos que a gente faz, eles estão associados a sequestro de carbono, e daí tem impacto na questão climática. A gente está falando de manejos que trazem, né, como eu falei, a palavra biodiversidade, para mim, é uma palavra-chave quando a gente fala de agricultura regenerativa, porque ela é, de fato, o fator que vai começar a mudança, ela é o fator de mudança. Sem dúvida. Porque na agricultura regenerativa, você precisa primeiramente olhar para o solo. Eu costumo dizer que quando você tem um solo saudável, você tem uma planta saudável, você tem organismo saudável, você tem um ser humano saudável. E eu acho que o nosso, né, a nossa diferença aqui, quando está falando de regenerativo, é tratar nesses 3 âmbitos. Bacana. O olho dela brilha quando ela fala desse assunto, dá para ver que ela é apaixonada. Mas eu queria entender, a Alessandra agrônoma, você pensava lá na faculdade, lá na UFG, em microbiologia? Você já tinha... Se é que naquela época era tão difundido, né? Não sei quando você formou, parece ser tão novinha, né, gente? Bom, eu comecei a universidade em 2015 e, na verdade, eu fui para agronomia porque eu queria trabalhar com bactéria que pudesse mitigar estresse hídrico. E essa é a minha história, né? Assim, eu cheguei lá tendo muita certeza do que eu queria. Lá dentro, inclusive, eu desenvolvi as minhas pesquisas voltadas para isso, porque eu sempre tive esse meio acadêmico muito intrínseco, né? Ao meu perfil. E lá dentro a gente começou a trabalhar com promotoras de crescimento vegetal, que inclusive foram 2 PIBICs. Quando eu formei, todas as minhas buscas, elas foram também para esse rumo biológico. Inclusive, eu trabalhei na parte de ambiental, numa empresa aqui em Goiânia. E na BR Agro não foi diferente, né? Quando eu fui também, o objetivo é trabalhar com essa parte de microbiologia e eu tô hoje nesse setor de desenvolvimento. Bacana, se a gente fosse traçar um cenário, assim, dos profissionais da agronomia, boa parte da galera começa com os grandes grãos, né? Uhum. Ela já começou com essa parte de microbiologia e eu creio que muito dessa tendência do Brasil, né, de ser realmente o celeiro dessa divulgação, dessa produção de bioinsumos, você acredita muito nisso? Sem dúvida, Janaína. Hoje, para a gente entender um pouco melhor, o mercado, ele tá de olho nisso, né? Eu falo que essa parte regenerativa, elas são vários manejos, como eu citei, mas a gente, assim, precisa olhar para o que está acontecendo. Bayer e Kimitec se juntaram para
ter uma tratativa de biológico muito forte. A gente tem várias startups, a gente tem várias soluções que hoje, né, são muito fortes no Brasil e precisamos entender que a nossa população está crescendo, a gente precisa produzir mais por unidade diária, isso torna um grande desafio para nós do agro, né, eu acredito nisso, e a gente está falando de um setor que tem um crescimento de mais de 30% ao ano. A Embrapa, ela divulgou uma estimativa de crescimento para 17 bilhões em 2030. Isso é muito significativo. E tá aí, né? 2030. Tá aí, exato. Isso é muito significativo para um setor que vem crescendo. E assim, ele começou ontem, né? Se a gente parar para pensar. E dentro desse começar ontem, mas tem muita evolução acontecendo nesses últimos anos, o produtor que está nos vendo, nos ouvindo, seja você de grão, seja você de horticultura, de qualquer realidade que você tiver, até você agricultor pecuarista da parte de pastagens, né? Qual que é a importância do produtor ele começar a estudar sobre a agricultura regenerativa, procurar realmente profissionais, agrônomos que estejam ali com ele, que possam falar sobre isso. Qual que é a importância que você vê, assim, tipo de benefício e importância não só ambiental, mas também econômica, quando se investe nesse tipo de agricultura? Eu vejo que a agricultura convencional e com as formas que nós aplicamos hoje, seja o adubo, a questão do fungicida principalmente e de outros produtos que são da parte química, elas não se sustentam a longo prazo, né? Eu enxergo que trabalhar com biológico é uma oportunidade para a gente aprimorar isso. E como que o produtor ele pode fazer isso, né? Pela adoção, Janaína, de práticas que, na verdade, já são conhecidas. Sistema de plantio direto, por exemplo, ele não é nenhuma novidade para ninguém. Ele está aí no mercado há mais de 50 anos. E grande parte dos produtores já implantam, né? Perfeito. Ele está aí no mercado há mais de 50 anos. Então, a gente já conhece. E isso é, sim, um manejo regenerativo. Um dos manejos regenerativos. Claro que a gente tem vários outros aí que podem incluir. Por exemplo, a partir de MIP. Eu acho que quando você fala de regenerativo, você tem que entender que você precisa começar a enxergar nuances na lavoura. Você precisa olhar o que é amigo natural, sabe? Que eu acho que normalmente o produtor se preocupa em o que é praga. Eu acho que essa é a grande pergunta dele. O que é praga? Está no nível de controle? E não é isso que a gente olha, né? Agora, eu tenho que olhar o que eu tenho de benefícios que estão acontecendo ali. Eu tenho biodiversidade presente ou não tenho? E isso tudo é o que vai me entregar resultado, é isso que vai me dar eficiência agronômica. E olha que eu estou falando de eficiência, né? Eu nem estou falando de outros termos, como produtividade, porque a eficiência ela é importante também. Se eu tenho um manejo biológico e ele me entrega, assim como o manejo químico, isso é um ganho. Com certeza isso é um ganho. E como que o produtor, por exemplo, tem um manejo que você falou biológico e tem um manejo convencional? O produtor, como é que ele faz esse manejo integrado de pragas dentro da agricultura regenerativa? Creio que é muito isso de inimigo e amigo, né? Entender isso. O ambiente que a lavoura está instalada. Além de entender o que tem de amigo natural, porque essa é uma contagem que ela começa a fazer parte da rotina de quem acompanha a lavoura, você precisa olhar para a sua praga, né? Como dizem, para a sua praga de uma forma diferente. Você não vai bater lá 5 percevejos por pano de batida e vai fazer o controle. Não é mais dessa forma. A gente olha, o que ele está gerando de dano? O que a minha lagarta está fazendo na minha lavoura? Será que o dano dela realmente vai me trazer um impacto? Ou será que eu consigo sustentar e segurar um pouco mais essa entrada e fazer ela à medida que realmente eu precisar? Eu não estou dizendo aqui para você que a gente vai fazer simplesmente um manejo biológico calendarizado e vamos aceitar isso como padrão. Na verdade, muito pelo contrário. Ele é muito mais desafiador, porque eu preciso acompanhar muito mais de perto, né? Fazer esse manejo, esse acompanhamento. E se houver, por algum motivo, um dano muito alto ali, um descontrole, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar com químico. Então, mesmo dentro dos padrões regenerativos, a gente tem sim essas entradas. Não é uma coisa presa, não é nada fixo. Por isso que eu disse que é tudo transitório. A gente precisa, o produtor ele precisa começar. E aí, como começar, né? Aí a gente precisa partir aí para um processo de diagnóstico, planejamento, mas a gente precisa começar. Partindo do princípio do mercado também, você tem um consumidor cada dia mais exigente. Claro. Do ponto de vista do produtor que já exporta, faz as vendas dele para fora, isso você enxerga que a agricultura regenerativa não é só a tendência, mas ela já tem que ser uma realidade por essa exigência do mercado?
Sem dúvida, Janaína. Eu acho que a agricultura regenerativa ela vai nos permitir, né, ter um acesso e um valor agregado extremamente diferenciado. E não só isso. Tem essa questão do carbono também, que está aí sendo muito discutido. Eu acredito que o produtor que fizer essa adoção aos poucos e fizer bem feito, sem dúvida, daqui a pouco ele vai ser muito competitivo. E fora que tem uma certa... A gente tem várias premiações para essas vendas para fora, para dentro também. A gente tem agroindústrias que beneficiam o produtor no sentido de prêmios por responsabilidade social, ambiental e econômica. Do ponto de vista da agricultura regenerativa, como que você vê essas premiações que o produtor pode chegar a se beneficiar? Olha, eu acredito que além de premiações, é claro que elas são importantes e isso daí vai remunerar de alguma forma, mas eu acho que nós temos que olhar além disso. Eu acho que a entrega desse sistema é um sistema, né, tem uma palavra que eu gosto muito que é resiliente. A gente começa a trabalhar no sistema resiliente. Quando eu estou trabalhando com esse sistema, os meus ganhos eles vêm de forma natural, é orgânico. Esse crescimento é orgânico. Essa resiliência, essa capacidade de supressão, né, desses patógenos, dessas pragas que estão presentes, isso aí é muito mais importante do que isso, porque isso vai dar um impacto. Mas, claro, essas formas de remuneração, elas, sim, estão sendo discutidas, acredito que tem, assim, né, um viés importante para o produtor, e espero, né, que daqui a pouco a gente tenha metodologias, porque ainda falta muito, né, essa metodologia muito clara de como conseguir acessar esse mercado. Legal, assim, no começo do podcast a gente até deu uma pincelada sobre essa história da agricultura, né, que o produtor ele foi evoluindo junto com as tecnologias que foram surgindo, ou seja, a Embrapa surgia com uma tecnologia, empresas privadas surgiam e o produtor ia testar no campo. Eu queria que você falasse, do ponto de vista da agricultura regenerativa, como que o produtor ele mudou a forma dele produzir, porque antigamente, com o conhecimento que se tinha, se abria uma área, se entrava nessa área, se produzia nessa área sem se preocupar muito com o solo. Olha, sem se preocupar, eu abro um parêntese com a tecnologia e o conhecimento que se tinha na época. Então, o produtor ele fazia o serviço dele bem feito, sempre fez, sempre vai continuar fazendo. Claro. O produtor é um exemplo, inclusive, para o meio ambiente, porque ele sabe que ele precisa daquela terra para ele produzir. Mas como que você vê essa evolução da agricultura regenerativa desse ponto? Que antes eu chegava na terra e eu fazia a terra produzir para mim enquanto ela pudesse ali, e aí tinha aquela parte de estresse do solo e eu tinha que migrar para outras terras. Como que você enxerga esse solo cada vez mais sendo reaproveitado e com isso o impacto ambiental positivo é muito bom, né? Claro, claro. Eu vejo que, assim, existe uma questão aí, que é uma questão de sucessão também, né? A gente está passando por um processo de sucessão familiar e cada vez mais as pessoas, elas estão mais preocupadas com sistemas sustentáveis. Até mesmo aqueles produtores que são um pouco mais antigos, hoje eles enxergam isso de forma diferente. Por quê? Porque o nosso sistema hoje não está explorando a genética que uma determinada cultivar poderia oferecer. A verdade é essa, né? E quando a gente começa a fazer essa tratativa biológica, o que eu enxergo, né, como ele vai migrar para isso, é de uma forma muito, como eu disse, orgânica. Eu acho que o produtor ele pode fazer adoção de medidas que são extremamente viáveis dentro da lavoura, como, por exemplo, a utilização de produtos de base biológica, e não necessariamente o produto on-farm, ele pode usar um produto realmente comercial, né? E isso também traz benefícios. Ele pode fazer aplicação da parte de composto, que já é feito, né? A gente faz isso naturalmente ali com resíduo vegetal ou resíduo orgânico. Podemos fazer a utilização de biocomposto, que eu particularmente acredito que é uma técnica que é muito importante e é praticável dentro das fazendas, e aí existem diversas tecnologias, então, como, por exemplo, o bocashi, como, por exemplo, a parte de uso de TMT, Soil Food Web, que é uma novidade aqui pra gente no Brasil, mas que tá chegando e tá trazendo isso. Então, eu acho que o produtor, ele vai migrar fazendo essas pequenas alterações. Eu acho que tudo vai ser um processo de adaptação. Certo, você já até começou a falar as etapas que o produtor precisa passar, mas assim, o produtor que está nos vendo, nos ouvindo aí, às vezes ele pensa, Alessandra, entendi o que você falou até agora, mas eu ainda não coloquei em prática aqui na minha terra. Não comecei. Quais são as etapas que eu tenho que passar
para eu implantar essa agricultura regenerativa dentro da minha área? E pode para qualquer cultura? Janaína, sim, podemos fazer isso para qualquer cultura. E em relação às etapas, a primeira coisa, se eu sentasse com você hoje, Janaína, você precisa fazer a parte de diagnóstico. O que é esse diagnóstico? A gente precisa fazer uma avaliação química e física, que é a avaliação padrão. Precisamos entender se o seu solo está compactado ou não. Aí uma segunda, uma terceira, na verdade, é a questão da metagenômica. Hoje, esse tipo de análise é um aliado muito importante para a gente entender como que está o seu solo em relação à expressão genética dele para controle de doenças, para fazer a parte de estresse, seja estresse salino, estresse hídrico. Tudo isso a gente consegue enxergar lá. Lá a gente tem, inclusive, um índice que é muito bacana, que é o índice de Shannon. Ele traz para a gente o que é biodiversidade no seu sistema. Então, eu acho que a primeira pergunta é, vamos entender primeiro como está quimicamente, fisicamente, vamos olhar para a saúde do seu solo. Você conhece a saúde do seu solo? Essa seria a primeira pergunta, sabe? Como que ele está? E aí, a partir disso, a gente consegue traçar um planejamento para inserir todos esses métodos, que eu citei e começar a fazer essas práticas. Logo em seguida, a gente tem um processo ali de acompanhamento que é muito mais minucioso, que é muito mais rígido, e a entrega de resultados final. Aí, dentro dessa entrega, eu preciso fazer uma validação da eficiência agronômica. Então, eu preciso olhar a minha soja, como é que está o porte dela? Como é que está a sanidade? Será que está melhor ou será que está igual à área que eu tenho o manejo químico? Eu preciso olhar, sei lá, encurtamento de entrenó, porque isso vai me dizer se ela ficou estressada ou não. Qual que é o padrão? Ela engalhou bem? Ela está com presença de praga? Ela está com presença de doença? Então, tudo isso a gente precisa verificar, mas claro que cada caso é um caso, e a gente precisa escrever, fazer todo esse processo aí de objetivo junto com o cliente. Isso para qualquer cultura agrícola. Para qualquer cultura agrícola. Claro que eu trouxe aqui um pouco para a soja, mas isso é aplicado para qualquer cultura. Legal. O produtor, ele é calculista, a gente sabe. Claro. Ele gosta de cálculo. Custo-benefício. Se é que se tem um número, se é que se pode falar do produtor assim, pequeno produtor, eu sou médio produtor, eu sou grande produtor. Seja qual o tamanho da minha propriedade, qual o tamanho do meu capital, eu consigo implantar hoje uma agricultura regenerativa na minha área? Sem dúvida. O que eu acho que é necessário entender é, se você é um pequeno produtor, por que ao invés de você fazer uma agricultura 100% regenerativa, você não trabalha com uma agricultura talvez sustentável ou uma agricultura sintrópica, que a gente chama? Existe essa forma de se trabalhar e dentro da sintrópica eu acho muito bacana o trabalho, porque se faz a utilização de hortaliças, frutíferas junto, coloca ali também pode até colocar grandes culturas, eu conheço até cases disso, A gente tem cases. Então, dentro desse sistema, um sistema menor, um sistema ali médio, de repente a gente trabalha com outros tipos. Agora, para um grande produtor, talvez a regenerativa, ela faça um pouquinho de mais de sentido, justamente por ela ser um pouco, de toda essa agricultura orgânica, e é claro, tirando aquelas restrições, e também a convencional. Então, ela não elimina 100% a convencional. E, na verdade, nem é esse o objetivo. O grande objetivo é usar muitos dos dois mundos. Dentro desses dois mundos, como é que a BR Agro trabalha? O que é a BR Agro, A gente está falando aqui com uma plataforma, mas eu queria entender como que é esse trabalho, como que funciona a empresa de vocês na implantação dessa agricultura regenerativa para produtores. Nós começamos há menos de um ano, na verdade, fazer algumas validações da agricultura regenerativa. Mas o olho nesse mercado ele não começa de hoje, A nossa empresa ela surge em 2011. E desde então, os nossos fundadores, eles tinham essa visão diferente, Como eu falei, foco no cliente. Sempre foi dessa forma. E hoje não é diferente. Então, a gente começa ali, há um pouco mais de um ano atrás, tentando buscar as melhores soluções do mercado, tentando validar. Então, aqui o que a gente prega não é, Janaína, você vai usar a partir de hoje o manejo 100% on-farm. Não é isso. O que a gente quer, nós temos uma plataforma de soluções. Qual é o seu desafio? A gente te entrega o que há de melhor no mercado. E dentro dessas soluções, por exemplo, vocês fazem o diagnóstico, vocês vão até o produtor, é individualizado, é completamente personalizado? O que a gente faz hoje é, você tem interesse? Vamos fazer uma visita.
vamos conhecer, vamos entender o seu histórico, porque isso é muito importante pra gente. De repente, você tem uma área ali que tem uma infestação de nematóide, isso também precisa, né, passar por um processo de diagnóstico. Então, a gente olha de forma personalizada. Eu olho para o seu desafio, para a sua área. E os cases que vocês trabalham são de diversas culturas. Se você pudesse citar, assim, os resultados que já se alcançou ao longo desse tempo. Não, hoje os cases são voltados para a soja, para grandes culturas, né? O que a gente faz é planta de cobertura. Eu não vou citar um case interno. Não precisa citar o nome, pode citar mais ou menos o caso da pessoa. Entendeu? Mas a gente tem, inclusive está publicado, é um artigo do Adriano Cruvinel, de Rio Verde. Ele trabalhou ao longo de 10 anos com o manejo 100% on-farm, né? E aí essa é uma das práticas, por isso citar ele. E dentro desses 10 anos, em 2016, ele teve uma questão da seca. E ele enxergou esse cenário, e dentro desse cenário foi quando ele teve a melhor resposta da cultura. Por que ele teve a melhor resposta da cultura? Porque o meu sistema estava resiliente. No momento em que a soja passou por um estresse, ela conseguiu recrutar aqueles micro-organismos que ela precisava para passar por aquilo. Por quê? No momento que ela recruta esses micro-organismos, ela consegue ativar seus sistemas de defesa, e daí a gente chama isso de indução de resistência. A gente ativa esse mecanismo e a planta consegue mitigar, né? Eu não digo que ela consegue resistir em 100% ao processo, mas ela consegue mitigar todo esse estresse. Então, naquele momento, ele enxergou, esse sistema faz sim diferença. Porque até então, a curva dele era uma curva crescente, porque ele investia, e o que ele via? Não tinha diferença do químico. Só que aí, no momento da seca, esse cenário inverteu. O biológico teve uma produtividade muito boa, ele teve um custo muito menor, enquanto que o químico foi totalmente ao contrário. Então, eu acredito que essa case aí, ela traz uma perspectiva de que funciona, desde que bem feito, desde que bem manejado e, é claro, bem acompanhado. E nesse pressuposto que o produtor, você falou alguns números aí, o produtor, creio que tá nos vendo os ouvidos, chega, acendeu a luzinha. O que melhora da produtividade, assim, se fosse mensurar do que implanta a agricultura regenerativa para aquele que não faz? Hoje tem algum dado, publicado inclusive, que diz que nós podemos ter ganhos de até 15% em produtividade. Opa. É claro que isso não é algo fixo e a gente precisa entender. É uma média, gente. A gente precisa entender muito bem, caso a caso. Por quê? Esse relatório, ele está mostrando pra gente um sistema completamente consolidado. Eu estou falando de um sistema que faz esse tipo de manejo há mais de 3 anos. E a gente tem esse pressuposto dentro da nossa pesquisa de que esse manejo começa a entregar a partir de 2 anos. Antes disso, o que a gente está fazendo é melhorando a saúde. A gente está melhorando principalmente biodiversidade. Então, a gente não pode esperar ali que no primeiro ano a gente tenha esse ganho. E como você falou, isso também é uma média, né? É uma média e vai mudar. Por exemplo, você tem uma média 27%, por exemplo, 20%, 15%. Claro. Seu vizinho tem uma média 10%, porque muda, né? Passou a cerca ali, claro. É completamente diferente, porque depende do adubo que eu usei, depende do calcário que eu utilizei, depende da cultura que eu plantei, da adubação verde, depende de tudo, né? Enfim, mas eu queria que você falasse, você começou até a citar sobre os efeitos da seca. Nós estamos em período de El Niño, que pode se estender até abril, junho, a gente não sabe ainda. Centro-Oeste, berço dos grãos brasileiros aqui, em Goiás, por exemplo, está sofrendo estresse hídrico. Norte de Goiás está sofrendo também. Como que você vê essa agricultura regenerativa como uma solução para esses períodos de estresse que podem se intensificar cada vez mais? Lembrando que El Niño pode ir embora, vem Laninha, e aí a gente sabe que é mais um problema, pode vir excesso de umidade, ferrugem asiática, enfim. Claro. Como que o produtor pode entender que essa agricultura regenerativa pode beneficiá-la a longo prazo, inclusive nesses estresses hídricos e também quando o volume de chuva é extremo, né? Quando você trabalha com a regenerativa, uma das premissas dela é ter cobertura, que está dentro do sistema de plantio direto também, mas é a cobertura. O que a cobertura faz?
ela consegue manter, né, segurar um pouco mais essa umidade no solo. Então, no momento que a chuva, né, ela chega, ela vai segurar um pouco ali. E o que vai acontecer? Isso, claro, que vai passar para nossa planta. E quando você trabalha também com a cobertura, o que você tem é disponibilidade de matéria orgânica para aumentar a massa crítica de micro-organismos. Então, a diversidade ela vai existir ali, porque você tá fornecendo alimento, né? Aquilo é alimento para eles. E praticamente, Janaína, assim, em sua maioria, os micro-organismos, eles têm essa função de mitigação de estresse. Né? Às vezes você fala, não, mas o pessoal tá falando somente de Bacillus aribatae, é só o Bacillus aribatae que vai ali e faz a mitigação de estresse hídrico e outros tipos de estresse, mas não. Muito pelo contrário. Às vezes eu estou trabalhando com um bacillus que ele vai fazer um processo de solubilização de fósforo, ou um megatério, ou que seja, um subtilis, ele vai fazer esse processo de solubilização, não só de fósforo, como de outros nutrientes. A gente fala muito de serviços ecossistêmicos prestados por esses micro-organismos. E esses serviços, eles estão muito relacionados a essa questão de mitigação de estresse. Alguns micro-organismos, eles têm capacidade de produção de exopolissacarídeos, que nada mais são do que uma cadeia de açúcares, né? E o que faz esses exopolissacarídeos? Eles formam um biofilme na raiz e conseguem proteger. A gente tem isso em micro-organismos comercializados, a gente tem isso em micorriza, então a gente pode usar, né, dessas técnicas para passar por esses processos. E aí, no momento que chega uma seca, no momento que chega outro tipo de estresse, eu falo muito do salino por conta da utilização de KCl, principalmente, no momento que chega isso, a planta, ela tá pronta, porque a planta tem a quem pedir. Tem um professor que ele fala muito um termo que eu particularmente gosto, que é o cry for help. A planta tá pedindo por ajuda. E quando ela pede por ajuda num sistema que ele não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém disponível, o que vai acontecer? Ela vai ficar sozinha. É como se fosse uma pessoa, literalmente, a planta. E quando ela está num sistema que ele é regenerativo e ela faz esse processo de chamada, né? O que acontece é que ela recruta esses micro-organismos benéficos e consegue passar por aquele processo de uma forma menos estressante. E consegue, no final, com certeza, entregar melhor, né? Melhores resultados para a gente. Bacana. Isso se reflete muito nas diferenças das áreas agrícolas que a gente vê. Viajei pelo estado aí de Goiás durante o plantio da soja, ali acredito que no finzinho de 2023, e dava para ver notório uma área do lado da outra, uma dava dó. Não tinha plantio direto, estresse hídrico, a planta começando a amarelar pequena ainda, tamanho assim. Do outro lado, sem irrigação, estava bem maior, bem verdinha. O que eu imaginei? Se chove de um lado, vai chover do outro. Cerca passando no meio, o solo fez toda a diferença. O que você acha nesse cenário que eu tracei? Eu acredito, Janaína, que assim, tudo é um fator de avaliação. É claro que pode sim ter sido a questão da biologia do solo, e isso é um fator muito importante, né? A gente precisa entender se isso está acontecendo, mas a gente precisa olhar para outros aspectos. Como eu falei lá atrás, a questão da compactação, ela pode estar diretamente relacionada. Uma mancha, às vezes é uma mancha que eu tenho ali naquele talhão, e não necessariamente uma mancha, ela precisa ser localizada. Ela pode acontecer num talhão de forma geral. Às vezes um calcário que ficou ali acumulado e me fez esse processo de mancha ali e não permitiu um desenvolvimento bacana. Então, assim, são vários fatores que somente a biologia não pode explicar, né? Claro que a gente precisa avaliar, entender. E dentro desses fatores que você até citou, o que me chama a atenção é que cada vez mais a agricultura ela vai sendo milimétrica, ela vai sendo de precisão. Então, eu tracei esse cenário para vocês entenderem, porque não dá mais para fazer como eu achava que tinha que ser feito. Hoje em dia, o produtor ele tem que estar em constante reciclagem, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Eu falo que o produtor ele tem que ser muito mais crítico hoje, né? Porque tecnologia a gente tem várias no mercado, inclusive da parte de on-farm, da parte de biológicos, e enfim, e de outras técnicas. Mas o que está faltando é calibrar. Será que todas elas vão entregar para a gente aquilo que a gente de fato está esperando?
ou não? A gente não tem a resposta para tudo, principalmente na biologia. A gente fala de tanto assunto dentro dessa área, né? Ela é tão ampla. Por exemplo, a gente fala hoje em termos de melhoramento da biologia. Então, é como se eu pudesse pegar um organismo que ele está saudável e eu posso, porque isso já existe, eu posso imputar aquele microbioma presente no meu organismo saudável no organismo que ainda não está saudável. Então, é muito, como você falou, é muito minucioso, é muito detalhe, né, que a gente precisa estar bem atento para entender e entender se isso realmente, de fato, faz sentido. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de abraçar tudo que está no mercado e avaliar realmente para ver, inclusive, se a gente consegue aplicar isso em larga escala. Porque nós estamos falando aqui, afinal, de produção em larga escala. A gente está falando de grãos, né? Bacana. Entendeu aí? Ficou com dúvida? Pois é. A BR Agro está aí para ajudar. Vamos com passar certeza. Já. Como que o produtor pode procurar vocês? De que forma vocês podem atender? Se vocês atendem Goiás, Centro-Oeste, como que funciona? A gente atende sim Goiás, né? Tocantins também, estamos na região. Vocês podem procurar, ficar à vontade para procurar a gente pelas redes sociais, @SomosBRAgro. Tá aí na tela, @SomosBRAgro, tem também o site, somosbragro.com.br. Isso mesmo. E tem o meu contato, eu fico à disposição também, se vocês precisarem. Chama no direct lá da Somos BR Agro e fala assim, Isso olha, aí. eu vi o podcast com a Alessandra, quero conversar com ela sobre agricultura regenerativa. Atende Goiás e Tocantins? Tocantins, Goiás e Tocantins. Goiás e Tocantins. Você aí que é do Tocantins também, quer investir na parte de soja também, se tiver outra cultura e quiser entender melhor, pode procurar a BR Agro? Com certeza. Bacana demais, entendeu? Gostou? Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Quer deixar uns agradecimentos, Alessandra? Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que em nome da empresa é importante que a gente divulgue esse trabalho. A agricultura regenerativa, ela ainda está, né, começando. Eu falo que, apesar da gente ter esse conhecimento aí disseminado ao longo de mais de 100 anos, a gente precisa melhorar muito, a gente tem que entregar ainda muito. Então, vamos construir junto, vamos fazer isso diferente, porque com certeza o resultado, o impacto disso vai ser positivo não só para a gente do lado de cá, né, sentado numa consultoria, mas para o produtor, para o agro e para impactar de fato na economia do nosso país. É isso aí, não dá para voltar atrás mais, não tem outro caminho, esse é o caminho, a agricultura regenerativa, é gerar perpetuidade no solo, é gerar cada vez mais produtividade em menor espaço. Acertei? Por unidade diária, tá tudo certo. Por unidade diária, ó, tá vendo? Ela me corrigiu. Tá querendo seguir eles? @SomosBRAgro, tá aí na tua tela. somosbragro.com.br, tem um site também com todas as novidades. Eu vi lá que vocês postam variadas coisas, inclusive se você quer entender mais sobre a agricultura regenerativa, vai lá, visita, segue eles, manda direct. É isso, gostou? Não entendeu? Ou tá com alguma dificuldade? Ou quer assistir de novo? Rebobina a fita, como eu gosto de dizer, só voltar aí, assiste de novo. Manda para aquele amigo seu agrônomo que às vezes está querendo investir numa parte biológica da carreira dele, também tem esse nicho, né? Você fala em termos de Eu sou agrônomo, desenvolvimento. Essa área aí está em constante desenvolvimento para um agrônomo que quer crescer na carreira, né? Com certeza, sem dúvida. A gente tem espaço para todo mundo, Janaína. É isso aí, a parte biológica e também convencional e da agricultura regenerativa, cada vez mais tendências chegando aí para a profissão de agrônomo. Manda para aquele amigo seu, manda no grupo de agrônomos, manda também para um produtor rural que está precisando, tá com aquela área assim, xoxinha, né? Tá precisando dar uma olhada lá e ver o que ele pode fazer para melhorar o solo dele e a produtividade. É isso, espero que você tenha gostado. Um abraço para você que está aqui nos vendo no YouTube e também você que está nos ouvindo em outras plataformas como Spotify. É uma honra ter você aqui. No próximo episódio, quem sabe o Pedro está aqui com a gente. Deixa a sua curtida, paga nós, como ele gosta de dizer, ativa o sininho, segue a gente também nas redes sociais, @portalagro2. Tem também o nosso portal de notícias. Estou lá escrevendo matéria todo dia junto com a Dinac e a Ariane no agro2.com.br. Me segue também, @Janaína Norato. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.